Oi pessoal, eu sou a Carol Janotti, trabalho com inteligência emocional e coaching há mais de 10 anos, visando desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje vamos falar do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Esse é um livro que eu já li assim, há alguns anos, mas eu retomei agora por uma demanda de um trabalho, então eu resolvi trazer um pouquinho dos aprendizados dele para vocês aqui. Então eu lembro que foi um livro que me marcou muito, assim, e a autora, ela foca em algumas características ou habilidades. E as três que me chamaram mais atenção são a vulnerabilidade, coragem e empatia. Empatia aqui no sentido de uma maneira mais autêntica de se conectar com os outros. O livro ele é da Brené Brown, que é uma pesquisadora super renomada, e de forma bem resumida, ela nos ensina que a verdadeira coragem não está em ser perfeito, mas sim em aceitar nossas imperfeições e as nossas vulnerabilidades. Eu considero isso aqui uma leitura obrigatória, especialmente para os perfeccionistas aí de plantão. Então vamos juntos para explorar os principais aprendizados desse livro e como podemos aplicá-los na nossa vida. O primeiro ponto essencial que eu quero destacar é que a vulnerabilidade ela não é uma fraqueza, mas sim uma força. A autora, ela define a vulnerabilidade como uma disposição para se expor, para estar em situações incertas e arriscadas emocionalmente. E em vez de você enxergar isso como algo negativo, ela nos convida a entender que a vulnerabilidade é uma das maiores fontes de coragem que a gente tem. Você já teve medo de se abrir com alguém ou de falar sobre seus sentimentos, de tentar algo novo por receio de falhar? A maioria de nós com certeza já passou por isso, né? Mas saiba que aceitar a nossa vulnerabilidade é o que nos permite criar conexões genuínas e alcançar os nossos objetivos. Se você tem medo de pedir ajuda ou se sentir inseguro ao tentar algo novo, você está sendo vulnerável. E isso, gente, isso não é ruim. Isso é uma forma de coragem. A vulnerabilidade ela é uma força, ela não é uma fraqueza. Ela é o ponto de partida para criatividade, inovação e uma conexão genuína. Aceitar as nossas falhas e insegurança nos permite construir relações muito mais autênticas e alcançar o autoconhecimento. Um outro conceito importante do livro é sobre a ilusão da perfeição. Muitas vezes buscamos ser perfeitos para agradar os outros ou para se sentir aceitos, só que isso nos afasta da nossa verdadeira essência. A perfeição, ela nos impede de viver com autenticidade, porque a gente está sempre preocupado em atender às expectativas externas e isso faz com que a gente perca o contato com quem realmente somos, né? É como se a gente se afastasse da gente mesmo, né? A gente deixa de ser espontâneo. E nossa, aceitar a própria imperfeição, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso, por quê? Porque nos ajuda a viver de uma forma muito mais leve e muito mais verdadeira. Imagine um ambiente de trabalho em que você sente que precisa estar sempre impecável, sem errar. Né? Isso cria uma pressão enorme que impede que você se arrisque, experimente novas ideias e até mesmo impede com que você evolua ou com que você aprenda com os seus erros. E aqui no livro, quando falamos sobre perfeição, a Brené Brown ela nos desafia a mudar a mentalidade adotando o lema: errar faz parte do processo do aprendizado. E é quando nos permitimos falhar que realmente a gente está crescendo e a gente está evoluindo. Isso pode ser chamado de resiliência emocional. A resiliência ela não significa apenas suportar as adversidades, mas também aprender com elas, né? E também se fortalecer no processo. Ao enfrentarmos as dificuldades de forma consciente, desenvolvemos uma força interior que nos prepara para novos desafios. Outro conceito central do livro é a autocompaixão. Muitas vezes somos muito mais críticos e duros com nós mesmos do que com os outros. Se a gente comete um erro, ao invés de sermos compreensivos e gentis, nós tendemos a nos culpar e a nos punir. Para um minuto aqui comigo, tente se lembrar de uma situação em que você cometeu um erro agora, né, recentemente, ou alguma que te marcou. Você ficou remoendo e se sentiu mal por isso? O que você ficava repetindo a si mesmo? Eram palavras de incentivo ou era sempre se culpando? Sempre em tom negativo? Agora imagine se um amigo querido tivesse cometido o mesmo erro. O que você diria para ele? Ter autocompaixão é se tratar como você trataria um amigo naquela situação parecida. Ao invés de se culpar, você precisa perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa mentalidade é essencial para o processo de crescimento pessoal. A autocompaixão ela nos ajuda a aceitar as nossas falhas sem deixá-los definir
quem somos, né? O nosso erro não nos define. E junto com a autocompaixão, eu acho legal ressaltar a vergonha e a empatia, que também ela fala disso no livro. Vergonha, ela é descrita como uma força destrutiva capaz de nos desconectar dos outros e de nós mesmos. Quem nunca se isolou ou ficou mal consigo mesmo por uma situação de vergonha? E o bom é que a autora já traz a empatia como uma solução, como uma cura para essa vergonha. Por quê? Porque a empatia ela nos faz lembrar que todos nós passamos por momentos difíceis e que as nossas vulnerabilidades elas são iguais às de todo mundo e isso nos torna muito mais humano. E mais um ponto que eu quero trazer aqui, que para mim faz muito sentido e quando eu digo pra mim, né, eu tô falando pro meu perfil comportamental, né, pra quem tem um perfil mais voltado pra pessoas, mais de relacionamentos, vai entender bem o que eu tô falando. Que é sobre o pertencimento e como que essas conexões, né, genuínas, como que elas são fundamentais para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. Então, a autenticidade e a vulnerabilidade, elas são as chaves para criar essas relações profundas e significativas. Quando estamos dispostos a mostrar quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições, as pessoas podem nos conhecer de verdade e assim se conectar de forma muito mais verdadeira, muito mais duradoura. Vamos pensar em uma amizade. Se você se relaciona com outra pessoa de forma genuína, sem esconder suas fraquezas, né, ou criar uma imagem falsa de si mesmo, o que acontece? A amizade fortalece. Por outro lado, quando tentamos ser algo que não somos ou esconder o que sentimos, isso acaba criando barreiras e acaba nos distanciando. Então, as relações autênticas, elas são aquelas que nos trazem um verdadeiro sentido de pertencimento. E a coragem de ser imperfeito não é sobre não errar, né? Mas sim sobre aceitar que somos seres humanos. Ao aplicar esses princípios, podemos criar uma vida muito mais equilibrada, verdadeira e mais conectada. Se você ainda não leu o livro, eu super recomendo. E se você já leu, continue aplicando essas lições no seu dia a dia. E é claro, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e deixe seu comentário aqui sobre como você tem aplicado ou como você vai aplicar a coragem de ser imperfeito.